Galera, é o seguinte, tem muita coisa que funciona, mas mesmo assim você não deve comprar. Mas por que, Leandrão? Eu separei aqui os 7 suplementos que funcionam e não deve comprar, eu vou explicar o porquê deles. E sim, tem aquele carro-chefe, sabe aquele do leitinho lá? Ele está aqui na lista também, você vai entender por que você não deve comprar o whey. Então, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal e o nosso número 7 é o ZMA. As pessoas acreditam que o ZMA aumenta a testosterona, o que não é verdade. Tá? O ZMA não aumenta a testosterona. E da onde que veio isso? Do zinco. O zinco aumenta a testosterona quando você tem carência de zinco, sim. Só que 99,9% das pessoas não tem carência de zinco. A carência de zinco é muito difícil acontecer nos dias de hoje. Pessoas que mesmo que comem errado e tal, galera, carência de zinco é pouco provável. Se você for para comprar um ZMA, que é zinco, magnésio, aspartato, né, por isso que é ZMA, e piridoxina, é muito melhor você comprar um multivitamínico, que vai ter isso e mais. E a diferença de preço às vezes nem é tão grande assim. Número 6, só antes eu vou fazer uma promoção da minha consultoria, mais informações fixadas aqui. Vai ser quinta-feira agora, 10 pessoas. Número 6, MCT, triglicerídeos de cadeia média. Ele nada mais é do que uma gordura de forma rápida. Como se fosse assim, não tem carboidrato de absorção lenta e rápida? Exatamente, é uma gordura de absorção rápida. Por que você não deve comprar isso? Veja só, por que na verdade você deveria comprar? Porque se você precisa de uma absorção mais rápida, você pode pensar em mandar um carboidrato. Se você não pode mandar um carboidrato porque está muito restrita a dieta, será que você tem essa emergência de mandar uma gordura de absorção rápida? Pode ser que sim, eu treino assim que eu acordo e eu vou mandar um MCT para já ir treinar. Só que esse tipo de dieta que você não come nada de carboidrato não é o tipo de dieta de quem treina. Porque claro, quem treina precisa de energia para treinar. Então dieta de zero carbo, para quem faz musculação, ou está errando ou é um caso muito específico. Eu já fiz vídeo aqui sobre o MCT. Se você quiser entender mais sobre isso, Leandro Twin, mais tema aqui no YouTube. Suplemento número 5, hipercalórico. O hipercalórico funciona, só que normalmente ele é um produto que você tem uma supervalorização da parte de quem produz. Então as pessoas colocam ali no rótulo, contém whey protein. Isso é muito diferente de ser 100% whey protein. Quando você vira o rótulo e vai na parte de ingredientes, fica a dica. Os primeiros ingredientes da lista são os que tem mais. E normalmente o que você vê primeiro ali? Maltodextrina, proteína de soja. Ou seja, você está comprando um complexo de maltodextrina e proteína de soja e não tem nada de errado nisso, porque não são nutrientes ruins. Só que o preço é lá na casa do chapéu. É mais caro que os 14 meses de aluguel do seu Madruga. Ou seja, não vai valer a pena você fazer esse investimento. Você pode fazer um hipercalórico caseiro. Não, tem hipercalórico caseiro, receita aqui no canal? Tem. Lembra de procurar Leandro Twin, mais tema. Tem de hipercalórico vegano? Tem também, beleza. Então, a questão é que funciona, beleza, você vai comprar, vai dar certo, só que você poderia fazer um teu caseiro e pagar muito mais barato. E vamos diretamente ao nosso número 4, palatinose. A palatinose é um carboidrato de baixo índice glicêmico excelente, mas excelente. Problemas, custa caro pra caramba. Você está pagando muito caro num carboidrato de baixo índice glicêmico. Vamos aos questionamentos. Preciso mesmo de um índice glicêmico tão baixo assim? Pode ser que sim, tá? E aí se justifica a suplementação. Mas normalmente não. Quando você mistura um carboidrato com proteína, você já abaixa o índice glicêmico. Logo, se você pega uma batata doce em pó, que é bem mais barato, e você mistura, sei lá, com uma albumina, com leite em pó ou não, eu digo leite em pó pela praticidade, se você quer fazer um shake portátil, você já diminui o índice glicêmico e já está muito suficiente. Então, a batata doce em pó seria uma opção mais viável. Mais viável ainda do que ela, nós poderíamos estudar a questão da própria aveia. A aveia é um carboidrato de índice glicêmico muito bom e ela é muito mais rica que os dois agora citados. Então, ela vai ter fibra, vai ter fitoquímicos, etc. Logo, ela é uma opção, em tese, melhor. Claro, uma pessoa tem que consumir uma quantidade excessiva de carboidrato. Então, se ela mandar muita farinha de aveia, vai dar diarreia. E a vida na diarreia é custosa ao fundo da calça. Então, você vai optar por usar um outro carboidrato que não é fibroso. Porém,
para aquelas pessoas que têm um atravancamento de lancherose, que tem o intestino preso, você pode pensar que a aveia é mais interessante do que a palatinose e a batata doce em pó. Então, apesar de funcionar, você normalmente não deve comprar. Número 3, termogênico e pré-treino. Aí você fala, pô, Leandro, mas aí você está querendo perder o patrocínio. Também que se dane. Olha, o que eu quero dizer com termogênico e pré-treino, eu vou agora falar completo o título, né? São aqueles que são à base só de cafeína, ou que tem cafeína pra caramba e o resto tudo subdosado. Então é muito comum vocês verem termogênicos custando, sei lá, R$150, R$100 que seja, né? Só cafeína, uma cápsula 420 ou uma cápsula 210. Galera, se é pra isso que vai funcionar, a cafeína é show de bola. E esse alcaloide simpático Comimet com 3,7-trimetilxantina, que é a cafeína fantástica, vai funcionar. Só que não vale R$100, 120 cápsulas de 210 miligramas, às vezes até menos. Vê lá manipulado, procura preço de cafeína na internet. Cafeína pura, vocês compram em qualquer lugar, sem receita. Então não paga caro, aprende uma coisa, galera. Vamos ver rótulo. Isso é muito importante. Pegou o rótulo, olhou, viu que é só cafeína? Troca. Pega um que seja mais completo. Ou vai na cafeína pura. E tem pré-treino e tem termogênico, que é só cafeína. Novamente, vai funcionar, só não justifica o preço que é cobrado. Número 2. Você estava esperando esse aí lá do começo da lista, né? O Whey Protein. Por que eu não devo comprar o Whey Protein? Olha, claro que tem aplicações, assim como tudo que a gente está falando na lista. E claro que o Whey tem até mais aplicações do que o restante. Porém, algumas pessoas ainda acreditam numa superioridade da proteína do Whey em relação a frango, carne, peixe, laticínios, ovos. Galera, o aminograma do Whey é show de bola. Não tem o que falar. Mas, para termos práticos, recuperação muscular e hipertrofia, você está falando da mesma qualidade desses alimentos. Só que uma carne vermelha vai ter ferro, vai ter vitamina B. Então, se você for parar para analisar, é melhor você comer do que você suplementar. Quando que você suplementa? Quando você não consegue comer. 2 gramas quilo de proteína é algo muito bom para quase todo mundo, não para todo mundo, claro. E se você consegue isso de comida, se você trocar, né, e colocar o whey, não vai mudar nada. Se você colocar o whey a mais, então vou colocar mais, não vou tirar, não vai adiantar nada. E se você colocar o whey no lugar para dar no mesmo e você tem muita fome, pode ser uma opção ruim, porque você vai ter mais fome ainda e aí é uma porcaria fazer dieta com fome, né? Concorda comigo? Ninguém gosta de passar fome. Veja direitinho se o whey realmente é necessário para você. E lembre-se que tem o whey concentrado, isolado e hidrolisado, e o hidrolisado não é melhor do que o isolado ou concentrado e vice-versa. Então procura meu vídeo aqui depois, qual é o melhor whey protein, você vai entender isso. E o nosso número 1, sim, aminoácidos de cadeia ramificada, BCAA. O BCAA comprovadamente ajuda na recuperação muscular, ajuda no anabolismo. A valina disputa receptor com o triptofano e isso tende a gerar menos fadiga. Porém, galera, não vai adiantar nada. Para quem já bate a proteína, o 2 gramas quilo ou algo próximo a disso para a maior parte das pessoas, se você jogar BCAA a mais, não vai servir. Se você jogar no lugar da comida, para que você vai fazer isso gastando muito mais? Você precisa de todos os aminoácidos para o seu corpo. Então, o BCAA ele funciona, só que não justifica. O preço dele é muito caro. Eu queria entender mais sobre o BCAA, esse negócio que você falou de valina, né? Tem o BCAA 5.1, 2.1, 10.1. Eu nunca consegui entender qual que é a diferença. Beleza. Eu vou deixar você aqui com esse vídeo tudo sobre BCAA, porque vocês tomam muito BCAA. Eu tenho certeza que tem gente que está assistindo agora que toma BCAA e está jogando dinheiro no lixo. Na verdade, se você está tomando BCAA, existe uns 99% de chance que você está jogando dinheiro no lixo. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui. É sério.